Fala galera, seja bem-vindo aqui à Central de Concursos. Eu sou o professor Fábio Augusto, professor de informática. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre redes de computadores. Vamos lá? Acompanha comigo aí, redes de computadores. Redes de computadores, como que é formada a arquitetura de computadores, o que é topologia, tudo isso nós vamos ver agora. Então bora lá. Redes de computadores, antes de mais nada, eu deixo aí os meus contatos interativos para você. Qualquer dúvida que você tenha a respeito aí do conteúdo de informática, você pode me procurar. Se você ainda não é inscrito no meu canal no YouTube, vai lá e se inscreva, Fábio Augusto Informática. Se você não me segue no Instagram, vai lá, @FábioAus. E também pode deixar mensagem para mim no WhatsApp, seja para elogio, sugestão, que eu vou ter o maior prazer em te atender. Bom, redes de computadores, galera. Em relação à organização e distanciamento, as redes são organizadas da seguinte maneira: rede LAN, que corresponde à rede local, rede MAN, que corresponde à rede metropolitana, e rede WAN, que significa ali no caso uma rede mais extensa, mais distante. A rede local é aquela rede que a gente tem, por exemplo, onde ela é montada em um pequeno espaço físico. Geralmente as redes que nós encontramos dentro de escritórios, né, e também empresas. Lembrando que a rede local, ela pode ser um prédio inteiro, ok? Então, geralmente essa rede nós temos a conexão através do cabo, né, de rede, né, que é aquele cabo azul mais comum, né? Então a gente tem ali a utilização da conexão Ethernet, e aí a gente vai precisar de alguns equipamentos que façam a conexão entre eles o switch e o roteador. Beleza? Continuando. Aí nós temos aqui no caso a conexão, né, a rede MAN. A rede MAN já vai trazer ali, por exemplo, uma distância um pouquinho maior. É uma distância entre quilômetros. Isso pode ser algumas quadras, pode ser ali de um bairro para o outro. Dependendo da situação, em quilômetros a gente pode fazer o uso, muito utilizado em algumas universidades para ligar os campos, né? E aí a gente tem a rede WAN, que é a nossa internet propriamente dita, onde a gente não tem distâncias para serem, ali no caso, medidas. Então, os limites geográficos de extensão não são apresentados. A gente pode ter distância entre continentes, se for o caso. Beleza? Bom, principal característica que a gente tem em relação ao uso de uma rede de computadores é o quê? Compartilhamento de informações. Então, as redes, elas podem ser, no caso, utilizadas para compartilhar informações e dispositivos. Um exemplo que a gente tem aí de compartilhamento em uma rede é a impressora. Então, galera, a gente utiliza o compartilhamento em rede para facilitar a nossa vida no dia a dia. Posso compartilhar informações através de um servidor, onde todo mundo que está conectado àquela rede pode ter acesso a ela. Posso compartilhar equipamentos, onde as pessoas podem acessar esse equipamento do terminal delas, né, o que é mais comum que a gente tem ali, inclusive, em todo o âmbito corporativo, seja ele público ou privado. Beleza? E aí, continuando, nós vamos conhecer agora as topologias. O que vem a ser uma topologia? Eu coloquei para você. Nada mais é do que descrever como que os computadores estão ligados em rede. Nós temos aí os exemplos de topologia. Topologia estrela, como você está vendo ali, a gente tem um nó central e os equipamentos conectados a ele. Topologia de barramento, a gente tem um único cabo que liga ali os elementos, e a topologia anel, né? Essas são só alguns exemplos, tá? Em anel, onde você vai ter ali, ao invés de um cabo reto, como no barramento, você vai ter ali em círculo. Só isso, tá bom? Bom, vamos conhecer um pouquinho sobre a topologia estrela. Topologia estrela consiste em vários computadores conectados a um ponto central, né? Esse ponto central, ele é conhecido como hub, mas ele também pode ser o switch, tá? O hub, ele é aquele elemento que pode ser utilizado também numa conexão de rede, mas ele já é uma tecnologia antiga. Ele já foi substituído pelo switch, mas em alguns lugares a gente tem a presença do hub, viu? Então, por exemplo, tem empresa que ainda adota o hub. Por quê? Porque ele não pifou, aí não quer gastar dinheiro substituindo o switch, certo? Mas o switch,
ele é muito mais inteligente do que o hub, porque numa topologia em estrela, o compartilhamento ele é feito da seguinte maneira: a informação ela é passada apenas para o equipamento que solicitou. Quando é o hub, ele manda a informação para todo mundo, quem quiser que pegue a informação. Às vezes o hub acaba congestionando a rede, dependendo do volume de informações que está sendo ali, no caso, compartilhado. Já o switch não, o switch ele evita esse tipo de gargalo na rede, né? E aí o que acontece? Ele só vai mandar a informação para aquela estação, né? Aquele host que solicitou a informação. Beleza? Continuando, eu coloquei para você o seguinte, ó. Toda a informação ela deve passar ali pelo nó central, seja ele um switch ou um hub, e que deve, no caso, estar conectado a ele todas as estações para poder receber as informações, tá bom? Depois disso a gente tem a topologia em anel. A topologia em anel ela é justamente conectado em uma forma de loop, né? Então quer dizer, cabo do primeiro se conecta ao segundo, que se conecta ao terceiro, até que o último computador volte para o primeiro, fechando o ciclo. É assim que funciona a topologia em anel. Então, ó, é importante entender que a gente tem na topologia anel o quê? Os computadores, eles são fechados naquele circuito e os dados são transmitidos apenas em uma direção só, até atingir o seu destino. Caso uma estação esteja ali, no caso, fora, aí a conexão ela pode ser, vamos dizer assim, invalidada, ela pode entrar em colapso, tá bom? Beleza. Continuando, aí nós temos a topologia de barramento, né, que é essa topologia aí, ó. Então a topologia de barramento, ela consiste em um cabo único. E eles são acoplados de acordo com, né, a funcionalidade de receber as informações do que está ali no cabo. Então, ó, como parte do tipo de comunicação, todos os computadores podem enviar e receber sinal. Eles coordenam para que não ocorra o caos na transmissão de dados. Galera, pensa comigo. Está numa conexão aí do tipo barramento. Se o cabo principal falhar, o que acontece? Tudo para. Pode ter esse tipo de falha? Pode ter esse tipo de falha. Beleza? Agora, eu também posso ter o que a gente chama de topologia múltipla. Vamos ver? Olha lá. Coloquei aqui para você razão para topologias múltiplas. Primeiro, cada topologia tem a sua vantagem e a sua desvantagem. Então, a gente viu ali do barramento, a gente viu do anel, a gente viu da estrela, né? Então, ela vai trazer ali a sua vantagem e desvantagem. Eu coloquei ali, por exemplo, ó, topologia anel é boa para a coordenação da rede e também para verificar se está operando corretamente. Porém, ela pode ser desativada se o cabo for cortado. A mesma coisa aqui no barramento. Uma topologia em estrela não acontece. Se a máquina estiver fora da conexão, ela não vai receber a informação, mas a conexão ela continua circulando ali dentro da rede. Entendeu? Então, da mesma maneira que a gente tem esse colapso na topologia em anel, a gente pode ter isso também no barramento. Tá bom? Temos um outro tipo de topologia que eu vou apresentar para você, a topologia ponto a ponto. Essa topologia ponto a ponto, ela vai trazer algumas características para a gente. Ela pode ser chamada de peer-to-peer, né? Que é o termo em inglês, onde a gente vai ter uma conexão direta a um outro computador. Esse tipo de topologia é utilizado mais para a gente fazer o compartilhamento de elementos multimídias, arquivos e também programas. E uma das associações que a gente tem a esse tipo de topologia é o uso do torrent. Não sei se você já ouviu falar nisso aqui, mas para quem já ouviu falar, sabe que quando a gente utiliza o torrent, a gente quer baixar alguma coisa da internet. Isso só é possível se a máquina que estiver com a informação, ela também esteja conectada. Tá? Então, quer dizer, ela tem que estar ligada para poder ter esse tipo de transmissão, né? Esse tipo de comunicação entre as máquinas, tá bom?
Então, por isso que às vezes você vai lá no torrent e tenta baixar alguma coisa e aquela coisa nunca baixa. Por quê? Porque no momento em que você está com o seu computador ligado, o computador de origem daquele arquivo ele está desligado. E aí você nunca consegue concluir o download. Então, por isso que às vezes é interessante, na hora de usar o torrent para fazer downloads, baixar 3 vezes o mesmo programa em locais diferentes. Aquele que baixar primeiro, você baixa e cancela os demais. É dessa forma que a gente trabalha com torrent. Beleza? E aí a topologia utilizada é a peer-to-peer. Beleza? Voltando para lá, vamos ver mais uma topologia. Trata-se da topologia malha. O que é a topologia malha? Topologia malha é aquela topologia onde você vai ter ali a conexão através do padrão 802.11, que é a topologia usando a transmissão de rádio, né? A conexão Wi-Fi. As ondas de rádio estarão ali presentes. Trata-se de uma topologia que foi utilizada, por exemplo, na área militar, mas hoje ela pode ser utilizada em prédios para fazer o controle, em prédios inteligentes, né? Para fazer o controle, por exemplo, do ar-condicionado. Né? Então você tem ali, ó, olha a quantidade de informações que você tem aqui na imagem, né? Então você tem uma rede com uma infraestrutura que é composta por diversos access points, né? Que você está vendo aqui, ó. Você tem diversos access points e esses access points vão fazer ali no caso a distribuição para vários segmentos. E esses segmentos ali no caso montam o que a gente chama de rede mesh. Mesh quer dizer malha, né, em português, onde você tem vários roteadores para poder trazer a informação. Às vezes a gente tem isso até dentro de uma empresa, onde não é possível muito passar o cabeamento, mas você pode trabalhar dessa maneira, tá bom? Outra topologia que eu vou trazer para você aqui trata-se da topologia árvore. Essa topologia é uma topologia que vai trazer um pouco de hierarquia, tá? Então ela está totalmente ligada a isso. Tanto é que ela pode ser cobrada em prova como topologia árvore ou topologia hierárquica, tá? Então, isso é devido a porque a gente vai ter um nó central, que é esse cara aqui, o switch, e aí ele vai fazer a distribuição ali, ó, como se fosse os galhos de uma árvore, né? Passando a informação para os demais. Beleza? A vantagem é que se a gente tiver algum problema aqui, a gente isola e a informação continua sendo transmitida para os demais itens ali daquele galho. Tá bom? Outra topologia que a gente tem é a topologia híbrida. A topologia híbrida, como o próprio nome já diz, é a combinação de duas ou mais topologias. Então aqui você está vendo a de anel, a de barramento, a de estrela, né? Aí você tem aqui outra estrela, ligados no nó central aqui, a gente pode dizer que essa conexão toda aqui pode ser uma malha, né? Então, você pode ter ali várias conexões presentes dentro de um único ambiente. Aí a gente tem a denominação de topologia híbrida. Quais os equipamentos que formam a nossa rede, né? Então eu vou apresentar para você. O primeiro equipamento mais importante que a gente precisa ter é uma placa de rede. A placa de rede hoje em dia, ela já não é mais vista desta maneira, como uma placa de rede convencional que a gente colocaria em um desktop. Hoje as placas de rede, elas estão com a denominação do 802.11, né, que a gente tem ali a aplicação já da rede sem fio, né? Então, quando a gente tem essa rede sem fio, hoje as placas são mais modernas. Claro que quando é o sistema cabeado, a conexão é muito mais rápida, né? Só que hoje as conexões são feitas até através do que? De uma conexão cabeada, ela é uma placa soldada na placa-mãe do equipamento, né? Seja no seu computador desktop ou até mesmo no seu notebook. Notebook com certeza é soldado e não é mais uma placa solta assim. Toda a placa de rede ela vai ter um endereço físico.
Esse endereço físico é como se fosse o chassi da placa. Não importa se ela é uma placa de rede do jeito que a gente está vendo aí, com a conexão Ethernet, ou uma placa de rede sem fio. Trata-se do que a gente chama de endereço MAC. Esse endereço MAC é o tal do chassi que eu falei. É assim que é possível, por exemplo, chegar através de uma investigação, né, uma investigação que pode ser feita ali para investigar um determinado crime cibernético, é através do endereço MAC que a gente consegue identificar qual foi o equipamento que originou tal ação. E aí, antes, claro, a gente tem o endereço de IP para localizar de onde foi feita a origem e o endereço MAC para saber qual a máquina que fez a ação. Beleza? Continuando aí, galera, vamos ver outro elemento presente aí nos equipamentos para a utilização na rede. Nós temos o hub, que é o burrinho, né? Aquele equipamento que já não traz mais muitas utilizações, porque ele pode congestionar a rede, ó, ele já traz aqui, ó, a definição, transmite a todas as portas. Então imagina só, você tem os computadores ligados aqui, ó, em cada porta dessa daqui, e aí ele vai mandar a informação para todo mundo ao mesmo tempo. Então, dependendo do volume de informação, a gente pode deixar a rede congestionada. Já o seu sucessor, que é o switch, ele é um equipamento mais moderno. Ele tem condições de retransmitir apenas para o destinatário certo. Então, essa é a principal característica que a gente tem em relação ao uso do switch. Beleza? E o último, não menos importante, equipamento que a gente tem para a utilização em uma rede é o nosso roteador. O roteador ele vai fazer ali no caso a ligação de diversas redes de computadores. Então ele pode ser um nó central, né? Ou ele pode ser dentro de uma malha a presença de vários roteadores, né? Fazendo ali no caso a redistribuição. Então ele é importante, muito importante para a utilização de uma rede, né? Ele funciona como se fosse uma alfândega mesmo, né? E aí, dependendo da configuração que ele tem, ele pode filtrar e impedir, por exemplo, que outras pessoas acessem ali o seu conteúdo. E é bem legal, viu, gente? Você pode configurar o seu roteador, inclusive, de maneira em que você faça o uso do endereço MAC, que a gente acabou de ver, da placa de rede, né? Onde somente aquele equipamento, porque como é um chassi, não existe nenhum equipamento que vai ter o mesmo endereço MAC no mundo. É só aquele equipamento que tem aquele endereço MAC. Então você pode originar nas configurações do roteador que a conexão para a liberação da internet seja feita apenas por aquele endereço MAC. E aí o que você faz? Você até libera o roteador de senhas. Você deixa ele livre de senhas. Por quê? Porque o roteador ele só vai liberar o acesso para o equipamento que tiver aquele endereço MAC. Aí já não pode ser utilizado, por exemplo, liberação da senha para as visitas que vão na sua casa. A não ser que você cadastre endereço MAC por endereço MAC. Aí vai dar um trabalhão, tá? Então, se você não tem esse problema, você pode fazer exatamente dessa maneira. Deixa o endereço MAC voltado ali somente para os equipamentos da sua casa, libera o acesso do seu roteador, os vizinhos vão conseguir enxergar e ver que a rede está desprotegida, mas eles não vão conseguir acessar, porque o roteador só vai liberar para aquele endereço MAC em específico. Fechou? Então, galera, por hora eu paro por aqui. Um forte abraço para você e até a próxima. Valeu!